filme da saga Os Incríveis foi lançado há quase 15 anos, né? Parece que foi ontem que eu me encantei com a história da família incrível e parece também que na época o mundo era um pouco diferente. Parece mentira dizer que em questão de 15 anos tanta coisa mudou, né? E eu confesso que eu gostava mais de determinados aspectos daquele mundo do início dos anos 2000 e essa diferença gigante a gente consegue ver claramente entre Os Incríveis 1 e 2 e já vou explicar quais são esses aspectos. O primeiro filme traz a saga da família Pera, né, integrado pelos super-heróis Roberto, o Senhor Incrível, que tem uma força descomunal, pela esposa Helena, a Mulher Elástica, e pelos filhos Violeta, Flecha e Zezé. A Mulher Elástica e o Senhor Incrível, depois de já terem se casado, tiveram que abdicar de sua vida de heróis por determinação da justiça, depois que muitas pessoas se sentiram prejudicadas ao invés de protegidas pelos heróis. Então eles passaram a viver como pessoas normais. Acontece que o Senhor Incrível acabou em um trabalho que odeia, não só por ser um trabalho muito chato, como também pelo fato de amar a vida de herói e se sentir frustrado em não poder mais atuar como tal, né? Mas nas horas vagas, escondido da sociedade, atua como herói clandestinamente, juntamente com o antigo amigo também herói, o Gelado. Helena não aprova esses bicos de heroísmo do Roberto, com medo de que a família acabe sendo descoberta pela justiça ou até por inimigos. Então eles brigam, né, discutem constantemente, a Helena em defesa de suas vidas comuns e o Roberto em defesa de fazerem o que gostam, né? Ser super-heróis. Aliás, os filhos também têm superpoderes, o Flash é muito rápido, a Violeta fica invisível e consegue formar uma barreira de proteção extremamente resistente, e o Zezé tem um monte de poderes, mas no primeiro filme eles quase não aparecem, né? A Helena fica em cima deles o tempo todo para que não mostrem esses superpoderes para a sociedade. No entanto, o Roberto acaba sendo descoberto e é contratado para agir como herói secretamente, mas o segredo se torna um desafio quando Helena passa a desconfiar de um caso extraconjugal de Roberto. E aí não vou dar muito spoiler, mas as coisas acabam se desenrolando e a família toda se obriga a usar suas habilidades contra um poderoso inimigo. No segundo filme, os heróis começam a se revoltar contra essa lei, né, que impede o uso de seus poderes e a participação dos heróis no combate ao crime, especialmente porque suas habilidades estão realmente incríveis. Então vários heróis, não só a família incrível e o Gelado, como outros super-heróis, são chamados para mostrar ao mundo que eles não causam problemas, mas sim protegem as pessoas. Se tudo der certo, a lei que os impede de viver como heróis será revogada e eles não precisarão mais se esconder. Então nessa segunda parte o foco fica inteiramente na Helena, que fica encarregada de combater o crime e os inimigos, já que a corporação que convoca esses heróis percebe que ela se sai sempre muito melhor que o Roberto nas missões, né? Então, enquanto a Helena sozinha é chamada para enfrentar um monte de perigos e resolve tudo de forma impecável, Roberto fica em casa cuidando das crianças e não consegue dar conta desse trabalho e nem do trabalho doméstico. Bom, é sempre necessário tomar muito cuidado com a maneira como falamos de questões sociais, né? Especialmente quando abordados nos filmes. Os Incríveis 2 teve a claríssima intenção de mostrar o poder das mulheres e seria ridículo da minha parte se eu achasse isso um problema, né? Eu, sendo mulher, quero muito que meus valores femininos sejam reconhecidos. O grande problema está no fato de que, assim como tem acontecido com relativa frequência no mundo das artes ultimamente, as mulheres precisam ser grandemente exaltadas ao mesmo tempo em que os homens precisam ser ridicularizados. O filme faz uma clara apologia ao feminismo, mostrando o quanto as mulheres são mais organizadas, mais espertas, mais fortes e melhores que os homens em praticamente tudo, e o quanto o machismo ainda prevalece de forma gritante. Então, para provar tudo isso, o Roberto se sai muito mal em cuidar das crianças em casa, algo que a Helena fazia com maestria, isso depois de ter falhado como super-herói. Ou seja, o filme passa a impressão de que o Roberto é um fracasso em tudo, e eu não vejo como esse tipo de forçação de barra, especialmente em um filme infantil, pode ser benéfico. Eu assisti ao filme no cinema quando foi lançado e nem estava pensando em falar sobre ele, porque realmente eu fiquei um pouco chateada com essa abordagem feminista, especialmente porque sou simplesmente apaixonada pela família incrível, né? E sabe um dos motivos que me fizeram me apaixonar? Exatamente a união familiar, a maneira como todos os integrantes da família, incluindo as crianças e o amigo da família também, foram valorizados individualmente como essenciais para o sucesso de suas missões, sem desmerecer ninguém, né? Nem colocar nenhum como superior.
As habilidades de cada um foram reconhecidas como importantes para resolver problemas específicos e atender a missão como um todo, né? No segundo filme, o Roberto virou um panaca. Aliás, os filmes e séries americanos são especialistas em fazer o patriarca das famílias como panacas, no estilo Homer Simpson, né? São vários exemplos de personagens, pais, maridos, que não têm voz ativa, são desastrados, relaxados, preguiçosos e até meio burros mesmo. E Hollywood tem pintado muitos personagens assim e não há como não vincular a essa onda feminista, a luta contra o patriarcado, né? A questão é que nem tudo tem a ver com gênero. Aliás, há 15 anos parece-me que a sociedade não estava tão obcecada em lacrar, sabe? E eu não vou ser alienada a ponto de afirmar que não havia problemas de gênero. Havia e há ainda até hoje, mas creio piamente que não é pintando as mulheres como perfeitas ou eternas vítimas e o homem como horrendo que esses problemas em torno de diferenças de gênero vão se resolver. Pelo contrário, já falei antes que fomentar essa guerra dos sexos, ao meu ver, é um prato cheio para que as pessoas e os grupos, né, a que pertencem, vivam uma obsessão para se vingar de seus supostos inimigos. E digo supostos porque ninguém é inimigo por ser de uma raça, de uma nacionalidade, de um gênero ou orientação sexual oposta. É o caráter dela como indivíduo que deve pesar. Poxa, eu sei que eu viajei um pouco, mas então, no primeiro filme, a Helena, tanto como mãe quanto super heroína, era literalmente incrível, sem desmerecer o papel do Roberto, que também era incrível, né? Não é à toa que a família é família incrível. E nem ser... eles também não eram comparados, não havia uma comparação, uma competição entre eles. Aliás, deve ser complicada uma relação de competição, né? Em que o casal sente necessidade em ficar se colocando acima um do outro. Não, um casal deve se complementar, unir forças, exatamente como fizeram Helena, Roberto e os pequenos no primeiro filme, né? E embora no final do segundo filme a união familiar seja retomada, né? A certa altura há inclusive uma discussãozinha sobre o fato de a Helena ter vivido à sombra do Senhor Incrível. E é óbvio que eu discordo, porque no primeiro filme o que eu percebi muito bem foi o valor do indivíduo em um ambiente familiar e na sociedade, né? Independente de ser homem, mulher, branco, negro, lembrando que o melhor amigo da família, que tem um papel fundamental no filme, é o Gelado, que é negro, e como super-herói que é, como o indivíduo que é, teve um papel fundamental nas missões que ele participou. E sem focar nas características externas de nenhum personagem, mas sim no que como pessoa, ou nesse caso como um super-herói, eles poderiam oferecer para contribuir para o bem da sociedade, o filme ainda fez muito bem o papel de entreter sem apelar. E por isso eu me decepcionei um pouco com a sequência desse filme, desse primeiro filme que eu considero maravilhoso. Mas apesar de tudo, tirando esse detalhe que me marcou bastante, o segundo filme é super cheio de ação, divertido, os poderes dos outros heróis que aparecem nesse filme são muito show, e até focam na questão de eles serem muito diferentes, né? E que graças ao trabalho da Helena, eles puderam deixar de se esconder e tal. Até me lembrou um pouco a série X-Men, né, em que os personagens não são aceitos pela sociedade por serem diferentes e tudo isso. Então é até bem trabalhado isso, né, a questão das diferenças. Eu achei, essa parte eu achei bacana. E não sei se vou viajar muito também, mas o grande inimigo que os heróis precisam enfrentar nesse segundo filme é o hipnotizador, que torna as vítimas controláveis e passivas, uma leve crítica ao poder de dependência que os eletrônicos causam às pessoas, né? Que por causa do vício perdem o senso de realidade. E essa parte eu também achei interessante, porque ao meu ver realmente é um problema sério que tem afetado a sociedade atual. E a Edna, a designer de uniformes de heróis, continua uma graça, sem dúvida é uma das personagens mais divertidas, se não a mais divertida. Bom, como eu falei dos dois filmes, a minha nota pro Os Incríveis 1, né, o primeiro é 10, com estrelinha, eu sou realmente apaixonada pelo primeiro, e pro segundo a nota é 8, não achei ele completamente descartável, somente essa abordagem feminista, né, mas eu gostei bastante da sequência também. Ademais, ambos os filmes têm bons efeitos visuais, excelentes, o enredo é impecável no primeiro e no segundo é muito bom. E você também é fã da Família Incrível assim como eu, já assistiu? Caso queira ver o primeiro, ele está disponível na Netflix, inclusive eu deixei ele aqui atrás tocando. Se você já assistiu, diz pra mim o que achou aqui nos comentários, ou então tenta ver e depois vem aqui comentar, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, certo? Por hoje é isso, então beijão e até a próxima!